Oi lá, eu sou o Fábio Nascimento e esse é o canal Desvendando a Robótica. O vídeo de hoje pertence à série Sistemas de Movimentação e vamos falar sobre o sistema Acma. Dúvidas, perguntas, deixe aqui no comentário ou então envie através das minhas redes sociais, Facebook e Instagram, nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse novo sistema? Então acompanhe comigo na tela do meu computador que eu explicarei para você. Olá, nossos sistemas de movimentação serão aplicados nos nossos AGVs, Automatic Guided Vehicle, ou seja, os veículos guiados automaticamente, e AMRs, Autonomous Mobile Robotics, que seriam robôs móveis autônomos. Esses dois tipos de veículos fazem a locomoção através de motores com rodas. Tudo bem? O primeiro sistema que a gente vai ver hoje é o sistema Acma. É um sistema bem familiar para vocês, pois é o mesmo sistema utilizado nos carros atuais. Então, esse sistema ele possui dois tipos de eixos. O primeiro que a gente chama de eixos fixos. Então, nesse eixo fixo, as rodas elas não são direcionáveis, ou seja, elas sempre estão apontando para a mesma direção. Esse eixo também não é tracionado. Como assim tracionado? Quando eu digo não tracionado, ele não tem um motor ou algo exercendo força sobre ele. Então, são rodas que giram de maneira livre, apenas acompanhando o movimento do automóvel. Ok? Então, do nosso robô, ela só não vai exercer força de tração, ou seja, não vai gerar movimento. O segundo eixo, esses são os eixos móveis. Então, esse sim, eu tenho a possibilidade de direcionar as rodas para algum determinado ponto. Essa movimentação é feita de forma individual. Mas perceba também que, embora tenham controles de direção independentes, necessitam trabalhar de forma sincronizada. Observe que elas sempre estão direcionadas para o mesmo lado, ou seja, ambas para o lado direito ou para o lado esquerdo, mas com ângulos diferentes. Isso tem que ser feito dessa maneira porque, quando vou fazer uma curva, um dos requisitos é que todos os eixos de rotação, móveis e fixos, estejam direcionados para o mesmo ponto. Esse ponto vai ser chamado de centro de rotação. Então, quando todos os eixos de rotação estiverem direcionados para ele, todas as rodas vão girar em torno do mesmo centro de circunferência, mas formando raios diferentes. Isso vai deixar o nosso sistema um pouco mais complexo pelo fato de termos que calcular quais os ângulos que devemos direcionar os eixos móveis para que coincidam no mesmo centro de rotação. Uma solução para isso seria você substituir os dois eixos móveis, ou seja, as duas rodas dianteiras, por apenas uma. Isso faria com que ficasse muito mais simples o sistema e causaria, no final das contas, o mesmo efeito. Vendo que o mínimo que eu preciso para manter o meu robô estável são 3 pontos de apoio. Então, ela consegue substituir as duas rodas sem ter nenhum prejuízo e ainda deixando o sistema muito mais simples. Agora eu tenho que me preocupar apenas com a direção de uma das rodas para poder fazer uma curva. Então, se a gente respeitar esse princípio, você vai perceber que cada uma das rodas, embora tenham o mesmo centro de rotação, elas vão fazer a curva com raios diferentes. Outra coisa muito importante é que todas as rodas estejam girando com velocidades proporcionais a seus respectivos raios. Como assim? Se você perceber que a parte de dentro, a roda que está mais próxima do centro de rotação, ela tem um raio menor, e a roda que está mais longe do centro de rotação tem um raio maior, e elas vão completar essa circunferência no mesmo instante, significa que a roda de fora tem que ter uma velocidade maior que a roda de dentro. Tomando como referência o centro de rotação, vamos supor que a distância da roda mais afastada seja o dobro da roda mais próxima. Sabendo que o perímetro da circunferência é diretamente proporcional ao seu raio e que ambas as rodas irão completar a circunferência ao mesmo tempo,
Com isso, podemos então concluir que a roda mais afastada terá uma velocidade 2 vezes maior do que a roda que está mais próxima do centro de rotação. Quando eu trabalho com duas rodas tracionadas, então, além de controlar as direções delas, eu vou ter que trabalhar também com as velocidades. Então, eu vou ter uma direção para cada roda dos eixos móveis e uma velocidade para cada uma delas. E isso deixaria mais complexo. Se eu substituir por uma roda apenas, eu não vou ter esse problema. Por que eu não vou ter esse problema? Porque somente essa roda sendo tracionada e as duas rodas de trás não sendo tracionadas, a velocidade delas vai depender apenas desse motor. Então, quando eu faço essa substituição de duas rodas por apenas uma, eu faço com que o meu sistema fique muito mais simples. Então, eu tenho menos coisas para calcular, menos trabalho, e vai surtir o mesmo efeito no final das contas. Uma das vantagens do sistema Ackermann é a sua simplicidade. Se você ainda optar por apenas uma roda de tração, ou seja, eu vou ter só uma roda dianteira tracionada e direcionável, então isso ainda vai deixar ele muito mais simples. Porém, uma das desvantagens dele é a sua movimentação, pois ele só consegue fazer trajetos, andar para frente e para trás e fazer curvas suaves, porque essas curvas dependem do grau de liberdade do eixo de rotação móvel. Se ele tiver um grau de liberdade um pouco maior, você vai conseguir fazer curvas um pouco mais fechadas, mas dentro de um certo limite. Então, a movimentação dele não é um ponto forte. Então, ele é indicado para trajetos onde você não tenha que fazer manobras e onde você só tenha que fazer curvas suaves. Ok? Então, essa é a função dele. Trabalhar em áreas mais abertas. Curvas suaves, sem muita manobra. Lembrando, eu sou Fábio Nascimento e esse é o canal Desvendando a Robótica. Hoje falamos sobre o sistema de movimentação Ackermann, suas principais características, vantagens e desvantagens. No próximo vídeo da série Sistemas de Movimentação, falarei sobre o sistema diferencial. Se você ficou com alguma dúvida e quer mandar uma pergunta, deixe nos comentários, ou então envie através das minhas redes sociais, Facebook e Instagram, nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Deixe sua pergunta que ficarei muito feliz em responder. Se você gostou desse vídeo e da proposta do canal, comente, curta, compartilhe. Principalmente, compartilhe com aquele seu amigo que é da área e precisa dessa informação. Lembre-se também de se inscrever no canal, clicando no botão inscreva-se. Assim você vai ajudar para que esse conteúdo alcance um número maior de pessoas. Lembre-se do mandamento, ajude para ser ajudado. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos, clique no sininho. Agradeço a todos a atenção até o momento, um forte abraço e vamos lá!